o convite para poder estar aqui junto com vocês, conversando um pouquinho, batendo um papo e podendo de alguma forma contribuir para as pessoas, para os portadores dessa doença, para os cuidadores e para a comunidade de uma maneira geral. Né? Agradecer a presença de vocês também e prometo não me prolongar muito, sem comprometer a qualidade do conteúdo, que é importante. Eu sou a Aline, sou psicóloga clínica, analista do comportamento e sou de São Paulo, o meu sotaque me entrega um pouco. E estou aqui no estado já faz 7 anos e trabalhando aqui em consultório, atendendo todos os tipos de casos e inclusive também pessoas relacionadas ou não com a doença de Alzheimer. Muito bem, o tema que me foi proposto foi com relação ao estresse do cuidador. Né? Eu acho que não, para a maioria das pessoas que aqui estão, esse é um assunto bem identificado, né? Eu acredito que muitos de vocês se identifiquem por ser algo muito comum mesmo. Então, como a gente sabe, a maioria dos portadores dessa doença tem como cuidadores familiares, parentes, alguns têm profissionais também, mas a grande maioria tem como cuidador familiares, por isso eu coloquei um olhar aos parentes e familiares dos portadores de Alzheimer. Muito bem. A ideia, né, dessa palestra é justamente trazer um olhar de cuidado com o cuidador. Muito se fala da pessoa que tem a doença de Alzheimer, muito se fala dos sintomas, como a doutora Juliana apresentou de forma excelente, né? Mas e o cuidador? E o cuidado desse cuidador? E o que representa esse cuidado para o paciente de Alzheimer? Né? Então, a doença de Alzheimer em si, ela hoje é considerada uma doença familiar e não somente do paciente. Por quê? Porque envolve toda a família. É um diagnóstico que envolve, sejam os pais, sejam os irmãos, sejam os filhos, os cônjuges, os parentes próximos de uma maneira geral. Né? Isso acaba afetando a todos, uma vez que vão ser necessárias visitas aos médicos, acompanhamento e o próprio dia a dia em si com os cuidados, desde os casos mais leves, inicialmente com apenas alguém ao lado, e posteriormente também cuidados mais intensos, como alimentação, banho, locomoção. Né? E a doença de Alzheimer impõe a necessidade de programas e medidas de apoio tanto para o doente quanto para os cuidadores. Então, hoje, os programas, os médicos, tudo relacionado à doença de Alzheimer está voltado também aos cuidadores. Sabe-se hoje a importância que se tem de cuidar desse cuidador para se atingir uma qualidade de vida à pessoa com doença de Alzheimer. O diagnóstico, um trabalho solitário e anônimo. Por que essa frase? Né? Porque aqui a gente está falando do cuidador. Né? O sofrimento, há um monte de pontos de interrogação que surgem na cabeça quando esse diagnóstico vem com algum parente. A negação, não é possível, minha mãe não vai ter isso, meu pai não vai ter isso. O quão difícil era aceitar. Mas aí eu questiono vocês. O que é melhor? Né? O que de repente é mais preventivo? Eu negar e de repente essa pessoa ter a doença? Ou eu acreditar que ela tem a doença e começar a cuidar de qualquer forma e depois pode ser que não seja a doença? Eu já estou cuidando da pessoa. Que mal isso vai ter? Não é verdade? Agora, a grande questão é que quando o familiar, o parente, né, recebe o diagnóstico, essa pessoa ela vai para casa e acaba conhecendo a doença no dia a dia. Não é muitas vezes uma orientação, não é algo muito novo para os médicos, inclusive, a própria doença de Alzheimer, que tem um monte de coisa ainda para ser descoberta. Imagina para pessoas comuns, assim como nós, receber tal diagnóstico de um parente nosso. Então, as pessoas vão lidando e aprendendo com sobre essa doença, na maioria das vezes, no dia a dia. E essa aquisição de conhecimento
é muito sofrida, é muito estressante. Vivenciar a doença dessa forma, conhecer a doença dessa forma, pode se tornar um causador de um estresse muito grande para o cuidador, para o doente e principalmente para a relação dessas pessoas. A falta de preparo é grande, geradora de estresse do cuidador. Então, quanto menos vocês souberem sobre esse diagnóstico, pior vai ser. A informação é fundamental para as pessoas conseguirem lidar de forma adequada com seu irmão, com seu marido, com seu pai, com a sua mãe. Então, busquem informação. Vocês estarem aqui hoje é parte dessa busca. E eu parabenizo vocês por disponibilizarem uma tarde de vocês em buscar esse conhecimento. Vocês estão de parabéns e continuem, porque não acaba aqui, não deve acabar aqui, tá? Algumas dificuldades enfrentadas pelos cuidadores de idosos. Eu acredito que a maioria de vocês sabe disso daqui muito mais do que eu, tá? Então, a aceitação do diagnóstico. Isso realmente é muito difícil, assim como aceitar qualquer diagnóstico, né? Mas a gente geralmente vem pensamento, poxa, mas por que comigo? Vem comigo, Deus está me castigando, né? Quantas coisas com outras pessoas que poderiam acontecer. Fulano tem já quase 100 anos de idade, está lá trabalhando, por que minha mãe com 60 anos já está demenciando, com 70 anos já está demenciando? Gente, da mesma forma que cada um tem a sua cor de cabelo, sua cor de pele, características de doenças ou saúde, a doença de Alzheimer vem. Não é castigo, não é punição, não é nada disso. É simplesmente uma característica que não é bem-vinda, que ninguém quer, mas que acontece. Né? Nós estamos buscando cada vez mais saúde, estamos prolongando cada vez mais a nossa vida, só que a gente está esquecendo de prolongar essa vida com qualidade. Né? Então, a consequência desse prolongamento da vida é o surgimento da doença de Alzheimer e outras demências que a gente está aprendendo a conhecer. Outra dificuldade é em lidar com o estresse cada vez maior. Então, na verdade, é uma doença crônica e que a tendência é só piorar. Né? Então, a gente sabe que isso se torna uma fonte de estresse muito grande. Né? Nossa, se hoje ela está desse jeito, imagina daqui a 10 anos. Né? E pode durar, e pode vir a ficar acamado, o fantasma, né? Da pessoa ficar acamada, da pessoa ficar dependente. Ter que lidar com os conflitos dentro da família, porque daí o irmão começa a brigar com o irmão, um acusa o outro de não estar cuidando, de dar menos amor, de dar mais amor. Gente, está todo mundo na mesma. Os irmãos, cada um vai reagir de uma forma, e é complicado julgar. Façam a parte de vocês. Não determinem o comportamento de vocês pelo do outro.